coração. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta terça-feira, dia 23 de janeiro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Nós começamos ontem a encorajar você que caminha aqui com a gente na 93 FM a mandar pra gente aqui o dia do aniversário do seu pastor, nome do pastor, a igreja direitinho e o dia do aniversário, pra gente poder mandar aqui um parabéns, agradecer a Deus pela vida dele, mandar aqui aquela mensagem especial, sempre agradecendo a Deus pela vida dos nossos pastores, servos de Deus, a quem Deus levantou para servir a igreja, para pregar a palavra do Senhor, para ministrar aos nossos corações. Você pode mandar hoje pra gente também aqui pelo nosso WhatsApp 96803-8319, 96803-8319. Ontem bombou aqui, muita gente mandando, já temos uma lista maravilhosa aqui. Se tiver mais algum, você está pensando no seu, não mandei que eu esqueci o nome dele, o nome inteiro, ou esqueci o dia do aniversário, corre atrás e manda, mas sempre, presta atenção, sempre durante o debate. Me ajuda, tem que ser durante o debate, de 11 ao meio-dia, semana pra cá, diz o meu pastor, dá o nome dele, faz aniversário no dia tal. E outra coisa, se a sua igreja é meio que sigla, sabe a igreja que é sigla? Aí você, me ajuda também, dá o nome da igreja inteiro. Porque às vezes a gente não sabe exatamente o que significa aquela sigla. Aí nós vamos poder mandar um abraço carinhoso aqui. Hoje já temos dois hoje aqui, dois aniversariantes do dia de hoje foram enviados ontem. Então se tiver mais alguém para hoje, corre pra gente aproveitar essa onda, essa viagem vai ser muito bom daqui a pouquinho. O nosso debate 93 de hoje, minha gente, sempre bom demais. Estamos juntos no Debate 93. Muito bem, minha gente, tema 01 do programa de hoje. Sou perfeccionista e não admito errar. Quando erro, eu sinto uma grande frustração. Meu maior desejo é ser perfeito para ser digno do Senhor. Ser perfeccionista é pecado? Deus exige perfeição? Perfeccionismo é questão de vaidade? Qual a diferença entre querer fazer o melhor e ser o melhor? Eu quero ouvir a sua opinião, sua participação aqui do nosso debate 93 de hoje. Você conhece alguém perfeccionista? Lida bem? Uma pessoa fácil de relacionamento ou uma pessoa complicada, difícil? Querido pastor Marcelo Martins, muito bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso debate 93. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, a você, querido ouvinte, aos debatedores da mesa. JR, é um tema muito especial porque eu mesmo tenho uma tendência a ser perfeccionista, né? E, na verdade, a pessoa que é perfeccionista, na sua intenção, ela quer fazer sempre o melhor ou fazer com excelência. Quando a atitude leva você a buscar a excelência, isso é ótimo, é muito bom. A questão é que a pessoa que é perfeccionista, ela nunca acha que o trabalho está completo. E com isso ela tende a sempre refazer aquilo que ela já começou e nunca termina alguma coisa. Então, se o perfeccionismo é uma questão metodológica, de fazer o melhor sempre, ótimo, né? Mas o ouvinte aqui diz que ele sente um grande peso quando ele falha, quando ele erra, e pergunta se isso é de Deus. É claro que não. Na verdade, nós não somos perfeitos, né? Porque o pecado traz a imperfeição em nós. Então, a verdade é a seguinte: faça o melhor, faça o seu melhor,
Errou, levanta e continua. Existe aquela pessoa que assim, é perfeccionista quanto ao outro, assim, quer que o outro seja, é muito bom para exigir do outro perfeccionismo, mas ele mesmo não é? Eu queria ouvir a opinião da querida Vanessa Tanaka, líder de adolescentes da DIVEC. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR. Bom dia aos debatedores, uma honra estar aqui com vocês. Bom dia, povo de Deus maravilhoso, abençoado, aos meus adolescentes aí, Deus abençoe a vida de vocês. Enfim, eu acredito que ela está vivendo aqui um aprisionamento. Porque se a perfeição está tirando a paz, se a perfeição dela, ela disse aqui que ela se cobra demais, né? Que ela não admite errar. Se isso está fazendo com que ela se trave, eu acredito que isso não está sendo bom para a vida dela. Então, seria bom ela repensar e se cobrar menos. Eu também gosto de tudo muito bem feito, né? Os nossos eventos na igreja, a gente fazer tudo com qualidade, fazer tudo para o Senhor, acho que tem que ser o melhor. Né? Quando a gente faz um evento, eu participei de um evento agora esse final de semana com excelência, maravilhoso, mas eu acredito que quando a gente vai fazer para Deus, a gente precisa dar o nosso melhor, entregar o nosso melhor, mas se esse melhor tá passando dos limites, tá me aprisionando, tá me travando, aí a gente precisa repensar nesse ponto de vista. Índio da Costa, secretário de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação da Prefeitura do Rio, muito bom dia, seja bem-vindo, Índio. Como é que você lida com esse assunto aí? Tanto daquele que quer fazer, no sentido de ele é perfeccionista quanto a ele, e também daquele que é perfeccionista quanto ao outro. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, pastor JR, aos companheiros aqui da mesa, aos ouvintes. Olha, o que é o perfeccionismo, né? Eu gosto sempre de tentar entender, porque cada um tem uma forma de ver, mas o dicionário diz o que é o perfeccionismo. O perfeito é aquilo que não pode ser feito melhor. Mas como, na verdade, até quando um fato acontece na frente de várias pessoas, cada um vê de um ângulo, o que é perfeito para um pode não ser perfeito para o outro. Né? Você viu, o amor que eu tenho pela minha mulher é tão grande que eu acho que ela é perfeita. Isso não quer dizer que ela não tenha defeitos. Né? O amor supera qualquer defeito e eu acho que o perfeccionismo, né? Ela é perfeita. Esta é a minha visão. Agora você vai dizer, tem alguém perfeito? Tem alguma atitude que a gente faz que é perfeita? Ela poderia ter sido feita de uma outra maneira? Como o que é perfeito para um não é perfeito para o outro? Então, na verdade, todos nós que queremos dar o melhor resultado, chamamos de perfeccionismo aquilo que é o esforço individual ao limite da nossa capacidade, da nossa vontade, do nosso esforço para fazer o melhor possível. Isso não quer dizer que para outra pessoa seja perfeito, né? Então, na verdade, eu entendo que o perfeccionismo e está bem colocado aqui, diz, não admito errar. O que é erro para ele? O que não é erro para ele, né? Quando eu erro, eu sinto uma grande frustração, né? Quer dizer, quando ele entende que aquilo que ele está fazendo, ou alguém não entendeu que aquilo é perfeito, ou ele entende que aquilo não é perfeito, né? Então, acho que isso está muito mais no sentimento de cada um, o que é perfeito e o que não é, porque, na minha opinião, perfeição pura não existe, aí só Deus mesmo, de fato. Qual a diferença entre a pessoa que quer produzir tudo com excelência e o perfeccionista? Existe diferença entre eles ou são vizinhos que moram próximos ou moram na mesma casa? Pessoa que... Perfeccionista, o que quer produzir as coisas com excelência. Na verdade, teoricamente, ao você querer fazer com perfeição, você busca excelência. E ao você querer fazer com excelência, você busca a perfeição. Tem uma conexão muito clara entre uma coisa e outra. Inclusive, assim, o perfeccionista acaba retroagindo, né? Ele volta a fazer aquilo repetidas vezes porque não vê que está perfeito, né? Por exemplo, Jesus, quando escolheu os seus discípulos, ele foi perfeito na sua escolha? Se olhar para a vida de Pedro, né, de tantos outros discípulos, eles não eram perfeitos, mas a escolha de Cristo foi perfeita. O nosso ouvinte diz que se Deus exige perfeição. Não, Deus exige santidade da nossa parte, né? A perfeição é o aprimoramento que vem ao longo da caminhada. Então, o problema do perfeccionismo, JR, e querido ouvinte que mandou essa mensagem pra gente,
é você perder a sua paz. Porque eu tenho que entender que eu fiz o meu melhor. Agora, se fazer o meu melhor ainda tira minha paz... É a questão, acredito que seja a questão do aprisionamento. A pessoa vivendo uma roda, aí eu fiz. Eu vou lá ver se tá bom mesmo. E muitas vezes delega uma função para uma outra pessoa e se aprisiona também nisso, porque não acredita que a pessoa pode fazer como ela. Né? E eu separei um versículo aqui, Colossenses 3, versículo 14, que diz que é para a gente se revestir do amor, que o amor é o vínculo da perfeição. Então, se eu tô cheia de amor dentro do meu coração, eu vou procurar fazer o melhor, seja lá em qual área que você está escolhendo fazer o melhor. Mas se esse melhor está virando uma loucura dentro da sua cabeça, se esse melhor está te enlouquecendo, está tirando teu sono, você tem que tomar remédio para dormir, se esse melhor te leva a ter pesadelos, né? Sonhar com aquele problema, sonhar não, né? Ter pesadelos com aquele problema. Se você está perdendo a tua vida, você está pensando, trazendo depressão para a tua vida, isso aí está te aprisionando. Eu acredito que se for algo muito hard, né? Como eu falo com os adolescentes, muito pesado, isso é um aprisionamento. Agora, quando existe um equilíbrio em fazer as coisas com perfeição, dentro de um equilíbrio, e não se cobrar ao extremo, eu estou fazendo isso aqui, mas sair um pouquinho, porque tem gente que não pode sair daquilo que ela planejou, daquilo que ela projetou. Às vezes ela está até de férias com a família, mas isso aqui se estressa porque é um nível tão alto que ela não consegue ter esse equilíbrio. Mas essa fala, ela vem sempre acompanhada de uma espécie de uma mania de perfeição. Se é uma mania, se gera esse tipo de estresse, se gera esse aprisionamento, não é excelência. Há uma diferença enorme. Por isso que eu estou falando, se são vizinhos, se moram perto, se moram na mesma casa, para identificar, porque às vezes parece a mesma coisa. Mas se uma pessoa, ela é perfeccionista, ela tem mania de perfeição. Se ela tem mania de perfeição, ela é uma exagerada. Ela não está na órbita da excelência. Ela quer ficar um pouco acima dessa órbita da excelência. Então, ela cobra isso dela, ela cobra isso do outro, ela não descansa, ela repete várias vezes. A impressão que dá é que é ótimo. Fulano é pessoa. Não, mas ele está aprisionado. Que é uma qualidade. Por isso que eu vejo que há uma diferença entre a excelência e a perfeição, no sentido de ser perfeccionista ou fazer excelência. Nesse aspecto de que um está aprisionado, o outro não, né? E outro não. E eu acho que a última frase aqui, qual a diferença entre querer fazer o melhor e ser o melhor, eu acho que talvez ela resuma um pouco isso. Com certeza. O perfeccionista quer ser o melhor. O que faz com excelência quer fazer o melhor. Aí você tem vaidade, você tem e aí que a gente entra no aspecto assim, por que tem isso? É a vaidade, é o reconhecimento, na verdade, é a busca do reconhecimento que leva uma pessoa a querer agir com perfeccionismo. Veja que eu não estou falando de excelência mais. Entendeu? A gente confunde quando fala, por isso estou perguntando para vocês. Inclusive, por exemplo, uma criança de 3 anos de idade que desenha para o pai e para a mãe, faz um desenho com guache e tudo, né? Tem muito a ver com habilidade. Para 3 anos de idade, as habilidades dela fizeram um desenho excelente. Mas de um adulto espera-se algo um pouquinho melhor. Então a pessoa que não entende que a excelência é o alinhamento das suas habilidades para um propósito. Você fez o melhor. Se você nunca acha que você fez o melhor, você cai na armadilha da prisão do perfeccionismo, né? Então Deus espera o nosso melhor, não a nossa perfeição. E a cobrança também que existe hoje, até com os nossos próprios jovens e adolescentes, quando eles vão escolher uma profissão ou quando eles têm que passar num concurso, você tem que ser o melhor. Tem pais que já começam a jogar esse peso no filho, né? Você tem que passar nessa prova, você tem... eu vou falar agora uma frase que meu marido falava muito, né? Ele tá aqui me vendo, e meu marido...
passou num concurso da Marinha e ele é oficial da Marinha. Existe uma cobrança muito grande nesse meio para você ser o melhor. Isso é incutido, a gente estava conversando ontem sobre isso. Isso é incutido na mente deles, que vocês estão aqui, vocês são a nata do suprassumo, da maravilha do rock and roll. Da maravilha do Brasil e Marinha, e pá, o cara sai dali o quê? Acreditando que ele é aquilo ali. Aí né? depois a mulher tem que botar ele em casa. Calma. Não é bem assim. Como falava a dona Ruth Cardoso, vai lavar um prato pra ver que é humano. Não é bem assim. Você é humano. Você é humano, você tem erros, você pode errar. E quando a gente vê isso entrando dentro das nossas igrejas, com os nossos adolescentes, ai, porque eu não consegui fazer isso aqui direito, o cara vem tremendo, desesperado. Calma, vai dar tudo certo. Eu tenho uma história maravilhosa para contar. Ela é curta, mas ela é muito interessante. A GE, que é uma empresa que faz lâmpadas e, enfim, equipamentos eletrônicos, uma empresa muito grande, ela tinha uma metodologia na hora da contratação. Só contratava os melhores, né? Como hoje em dia é uma empresa internacional, já há muitas décadas busca contratar no setor dela os melhores do mundo. Muito bem. Aí o sujeito entrava empoderado. Ele disse assim, eu entrei nessa empresa, eu sou dos melhores que tem. Essa palavra está na moda, né? Empoderamento. E aí ele entrava com tanta vontade, assim, tanto sentimento de empoderamento, que mandavam ele fazer um teste. Aí diziam para ele o seguinte, ó, você tem que acender uma lâmpada, porque eles na época já vendiam lâmpadas. Você tem que acender uma lâmpada, mas essa lâmpada não pode esquentar. E aí, invariavelmente, o sujeito tentava, você fica em casa 3 meses tentando, depois você volta. Aí ele tinha uma apresentação para quem já estava dentro da empresa da tal da lâmpada. E aí o que acontecia? Na hora de apresentar, a lâmpada esquentava, ele não conseguia. E um dia alguém foi lá e descobriu uma traquitanda que botava um reator, botava um transformador e tal, e aí fazia uma lâmpada diferente porque a lâmpada não aquecia. E este cara foi quem descobriu a luz fria. Muito bem. Do ponto de vista até de alguém perfeccionista, é meio estranho, né? Você tem um reator, tem um transformador para acender a lâmpada e tal. Não era uma coisa direta ligada no fio. Mas o cara foi lá e descobriu. Agora você veja só, para que funcionava esse processo? Você entrava numa organização empresarial, como um funcionário da empresa, e você, para entrar, passava por um processo tão difícil que você achava que você era dos melhores. Aí diz assim, olha, baixa a bola, que você é melhor, mas não é genial. E aí funcionava isso para toda a corporação. Até que um dia, pastor, foi lá o sujeito e inventou a luz fria. Aí eu disse assim, bom, e o que aconteceu? Deram um desafio maior para ele, que hoje eu não lembro mais qual era, para ele não descobrir e ver que, bom, ele é muito bom, tem que ir no caminho da excelência, mas não sabe tudo. Perfeito. Inclusive, assim, JR, uma questão importante aqui é sobre o processo do erro, da falha, né? A gente entende como pessoa, os erros são importantes para gerar crescimento. Se você nunca cai, se você nunca tropeça, é ótimo, mas aí você caminha para uma perfeição que não é humana. Então, aqui no caso, a pessoa quando erra, ela se sente muito frustrada. Não sinta assim. Porque o erro faz parte do processo de crescimento. Crescimento, exatamente. A gente sofre quando erra. Não é bom errar, mas não é tem bom, que admitir que é uma realidade. Ouvinte dizendo, sou perfeccionista, JR, estou tentando mudar, pois isso me faz sofrer. Cobro muito do meu namorado, organização em casa e também na dedicação à obra de Deus. Seria perfeccionismo ou isso é uma coisa normal para as mulheres? O perfeccionista vai cobrar de todo mundo. De todo mundo. De todo Ainda mundo. mais sendo mulher, a gente já gosta de cobrar. Se a pessoa é desorganizada, não é uma questão de perfeição, né? É uma questão de desorganização, né? Que a pessoa tem que arrumar as coisas dele, deixar as coisas no lugar, né? Tem cestinho, põe no cestinho, não tem problema, dobra. Se não dobra, pelo menos enrola, né? Alguma coisa tem que ser feita, não pode largar o negócio. Acho que as pessoas reclamam muito exatamente disso aqui. Um ouvinte está dizendo aqui que o camarada disse que nunca errou, acabou de errar. Sem dúvida. Não é verdade? É verdade. É porque ele erra até sem saber que está errando. Sem saber. Obviamente. Ao dizer que não errou, ele acabou de errar. Tudo que ele faz é tão maravilhoso que ele não enxerga os próprios erros, os próprios defeitos. Aqui outro ouvinte dizendo, JR, se minha mãe tivesse dito para eu ser a melhor e me desse mais, eu seria hoje alguém, diz aqui a nossa querida ouvinte, trazendo a sua percepção sobre esse assunto. Quero agradecer o carinho dela.
participando conosco aqui do nosso debate 93, está fora aqui do nosso tema. Índio, mais um ouvinte está perguntando aqui sobre o carro Fumacê, que sumiu. Ué. De quem que é essa área aí? É a Conlurb, né, que faz o Fumacê. Qual é o bairro dele? Não sei, não falou aqui. A Nélia que tá falando aqui com a gente aqui no nosso WhatsApp. Pede pra Nélia mandar qual é o bairro, a comunidade. Aqui, Nélia, Cristina. Tem um serviço pelo 146 que eles mandam. Nélia, fala aqui, Nélia, de onde você é, Nélia? Fala aqui de onde você é. Agora, eu acho que esse carro aí tem que passar no Rio todo, viu? Não é só lá não, hein? Porque eu tenho a impressão que nós estamos com mais mosquitos, mais pernilongos que nós já tivemos anteriormente. Você sabe que agora... Não é impressão minha, não? Não só tem mais pernilongo, porque essa época do ano também é mais ou menos, lógico, que chove, sol e tal, mas também é o seguinte, eles agora estão mais resistentes, né? Você coloca o produto e o bichinho já não morre. Então, eu comprei uma raquete. Tem uma raquete que você liga na tomada e eu virei agora já craque de tênis, porque onde eu moro tem muito mosquito. Até minha filhinha de 3 anos já aprendeu a dar raquetada no coitado do mosquito, entendeu? Agora tem uns que não resolve, tem que ser com tênis. Entendeu? A raquete não funciona, só o tênis funciona. É pisar em cima. Não, mas é verdade. Tem que pisar em cima do sujeito. Aquele pequenininho, que ele passa pelo buraco da raquete, não adianta. Eu tô achando que eles estão se aperfeiçoando. Perfeccionismo. Perfeccionismo. Muito bem, quero agradecer aqui as opiniões dos nossos ouvintes dentro desse assunto. Aproveitar aqui, o Índio, que nós demos esse break aqui, para identificar, por exemplo, você nos ajudar a entender o que envolve a questão do BRT Transbrasil, tem a ver com a pasta onde você está hoje, e esse assunto é de suma importância para o nosso povo que anda de ônibus, que anda de carro, que passa ali, enfim, essa estrutura toda que hoje, mais uma vez, veio à tona, em razão da prisão daqueles que estavam envolvidos na gestão desse processo tão importante. A gente recebeu diversos desafios relacionados a isso, com a questão das Olimpíadas, e agora a impressão que dá é que essa conta vem, para nós já veio, já faz tempo, né? Mas está vindo também para aqueles que estavam inseridos nesse contexto aí. Índio, quero ouvi-lo aí para você explicar para a gente sobre esse assunto. Bom, obrigado, pastor, pela oportunidade, pastor JR. O que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro? Prenderam o ex-secretário de obras, o secretário na época do governo de Eduardo Paes, dizendo que houve propina nas obras da Transbrasil. Assim como também ele já tinha sido preso no ano passado, depois foi solto, por conta de propina numa outra obra do BRT da Transcarioca. Dessa vez não só ele foi preso, da outra vez um grupo foi preso, dessa vez foi preso ele com outro grupo, né? E é o mesmo modelo. Na verdade é o modelo que a gente está vendo aí do governo federal, o modelo que a gente está vendo do governo do estado do Rio de Janeiro. O ex-governador está preso, o atual governador está indiciado. A situação ela é bem delicada. Agora, objetivamente, como foi feito aqui? A Transbrasil, ela nasce de um contrato entre a Prefeitura do Rio e o governo federal, numa carta consulta que falava de uma obra de 1 bilhão e 300 milhões de reais. 85% da Caixa Econômica, empréstimo, e 15% pagos pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Qualquer valor fora isso, que é correção anual do valor da obra, multa, enfim, qualquer coisa que houvesse seria por conta da prefeitura. Se prometeu naquela época a expansão, e aí seria com recursos desse 1 bilhão e 300, entre o Caju e Deodoro, entre ali a passarela 2 do Caju até Deodoro, onde será feita a construção lá em Deodoro de uma estação de trem, na verdade, ali faz a conexão do trem com o metrô, trem com o BRT, né, com o ônibus, sistema de ônibus. Se faz um grande terminal lá em Deodoro, então as pessoas todas que vêm de ônibus e vão entrar na cidade do Rio, elas param em Deodoro, entram no outro ônibus, como tem aquele terminal na Barra da Tijuca ali, no antigo Cebolão, a ideia é fazer a mesma coisa lá na Américo Fontinelli. E tem recurso para isso. Tem recurso já do BNDES garantido para a construção desse terminal. Fica faltando ainda, que não está no escopo da obra que está acontecendo, isso é fundamental dizer aqui para as pessoas, o que foi licitado, que a gente conseguiu retomar, era uma obra que ela estava em andamento, foi parada em agosto do ano passado, a principal obra hoje do Rio de Janeiro, ela está numa avenida super importante, que é a Avenida Brasil. Ali o que foi contratado foi esse trecho da pista entre Caju e Deodoro, e a prefeitura, por conta do atraso na obra, sabendo que não ia entregar para a Olimpíada, desviou parte do dinheiro
e pediu para fazer o asfalto nas pistas laterais da Avenida Brasil. Isso aí até então não tem nenhuma conexão com corrupção. O desvio no sentido de não ser um determinado local e ir para uma rua paralela que atenderia nesse período de Olimpíada. Muito bem, o que falta ser feito com recurso novo que a prefeitura anterior prometeu, mas não deixou em caixa para ser feito? É a expansão do Américo Fontinelli, que é um terminal de ônibus que fica do lado da Central do Brasil, a conexão do Caju com o Américo Fontinelli e também com a rodoviária Novo Rio, a construção, a expansão também do terminal de ônibus que fica no Fundão e a construção dos terminais Margaridas e Missões. Tá? Isso não está, digamos, no escopo da obra que já foi contratada e que está em andamento. E sobre a prisão do ex-secretário, eu, enfim, não sou policial, não sou do Ministério Público, do Judiciário, mas posso fazer só uma revelação ou dar uma informação aqui muito concreta e que eu pediria até que os moradores do Rio de Janeiro, enfim, que usam a via, que passam pela Avenida Brasil, possam observar. A qualidade das obras que vinha sendo feita é muito diferente da qualidade da obra que está agora sendo feita. Como é que uma pessoa consegue roubar dinheiro público nessas obras? Você licita por um valor de 10 e na hora da execução da obra é que você, em vez de gastar os 10 proporcionais ao que você licitou, você gasta 5, 6 ou 7 e você rouba na qualidade da obra. Então, quando você vê uma obra mal feita, você pode imaginar que ali ou faltou recurso ou então teve corrupção. E é fundamental que aí, enfim, a sociedade aqui, o povo carioca, fluminense, possa ir lá e observar. A gente conseguiu, foi um imbróglio danado. Eu faço as reuniões mensais com o consórcio que envolve a Secretaria Municipal de Fazenda, a Controladoria Geral do Município, a Procuradoria também Geral do Município, os servidores da Prefeitura, da Caixa Econômica. Eu sempre faço, JR, reuniões com todos os técnicos presentes para que fique muito claro o que está sendo tratado de forma transparente, reunião com não só com transparência, mas com ata, para ficar tudo registrado. Agora, foi um imbróglio tirar essa obra do papel e eu espero, quer dizer, que quem tenha feito alguma coisa errada pague pelo que fez errado e que as obras daqui para frente da cidade do Rio de Janeiro, no governo do estado e no próprio país, tenham todas a qualidade que a gente paga como cidadão, uma fortuna de imposto para que as obras tenham boa qualidade e não vem tendo. Está um esclarecimento importante em relação a esse assunto, está na mídia, as pessoas precisam ter o esclarecimento, é sempre mais informação, ouvinte. Toda informação é importante que você junta as coisas e pensa. Reflexão é de cada um de nós, isso é fundamental que a gente faça e faça isso constantemente sobre qualquer assunto e qualquer tema. A nossa ouvinte aqui do Fumacê, ela mora no Estácio, viu? Tá dizendo aqui a nossa querida ouvinte, né? Apesar de nós termos falado do tênis e da Eu vou pedir pro Fumacê da Penha, que é onde eu moro, ir pra lá, porque no meu passa todo dia. É mesmo? Grande também. É mesmo, tá bom assim lá, Então o mosquitinho lá não tem mais lá. Menino, eu moro no 10º andar, né? Ele já é difícil dele chegar. Ainda com aquela fumaceçada ele sobe pelo elevador. Deve subir. Ele sobe pelo elevador. Pastor Gilton de Medeiros, bom dia, como é que vai o senhor? Bom dia, JR. Bem-vindo, meu queridão. Depois de 1h35 do Meier até aqui, Jesus. graças a Deus estamos prontos para participar. O chover a pé não, né? Não, eu sei que não. Hora certa, Vanessa, dá hora certa aí pra nós, por favor. 11h36. Repita. 11h36. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Olha, várias pessoas dando aqui o seu alô para os pastores aniversariando hoje. Chega aqui a todo tempo, muita gente nova também dando aqui o seu olhar sobre esse assunto. Quero agradecer o carinho dos ouvintes. Nós vamos homenagear os pastores com muita alegria. Deus abençoe a vida de cada um deles. Olha, o Ministério da Educação homologou a resolução que autoriza o uso do nome social de travestis e transexuais nas escolas de educação básica. O documento foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação no ano passado e aguardava o endosso do ministro da Educação, Mendonça Filho. Segundo a resolução, maiores de 18 anos podem solicitar o uso do nome social. No caso dos menores de idade, o pedido deve ser feito pelos pais ou responsáveis legais. O ministro disse que se trata de um mecanismo contra o preconceito e contra o bullying. A pergunta é uma só: qual a sua opinião? JR, nós temos duas questões aqui, né? Uma é se é válido, se é necessário, se é adequado
a adoção dessa política. E a outra é se isso efetivamente vai acabar com o bullying nas escolas, se isso vai mudar alguma coisa. E partindo dessa segunda colocação, eu acho que ela é totalmente ineficaz, pode ter o nome que quiser, pode apresentar o documento que quiser, que o comportamento das pessoas vai continuar sendo o mesmo. As brincadeiras, sejam elas menos agressivas ou mais agressivas, sempre existirão. E não será a adoção de um nome social que vai mudar o cenário. Gente, olha só que loucura. Eu me lembro em 2016, tinha um debate na campanha para a prefeitura aqui do terceiro banheiro. Então eu queria discutir, debater a qualidade do professor, a qualidade do ensino, o futuro do aluno, o envolvimento da família na educação, o envolvimento do setor público no apoio à família para a criança ter melhor rendimento na escola. O debate das provas que são feitas para entender cada corporação e por aluno também, quem está mais, digamos, preparado, quem está preparando melhor aquelas crianças. Enfim, tem trocentas questões sociais, educacionais, conteúdo que tem que ser tratadas. Aí, a gente sabe que o mundo moderno, ele avança e ele modifica numa velocidade muito grande. Aliás, isso está gerando nas pessoas, então, quem é perfeccionista, então, deve estar desesperado, porque já gera um estresse natural em todo mundo, que não consegue acompanhar o avanço das questões que a humanidade vem a cada dia sofrendo, né? Com tecnologia nova de um lado, do outro e tal. E aí, de repente, vai o ministro da Educação e diz que, por conta, para evitar o preconceito e o bullying, ele, então, aprova no Conselho Nacional de Educação, né, a possibilidade da pessoa trocar o nome, né, na escola pelo apelido, pelo nome social que ela utiliza, né? Olha, isso é de cada um. Eu acho que você tem que respeitar todo mundo. Se tu é travesti, transexual, não é? É de cada um. Agora, transformar isso no debate educacional no país é um risco enorme. Há uma distorção alucinada. Depois, 0,5% da população, 0,1% da população, 0,2%. Qual é o percentual de pessoas? O respeito ao próximo, gente, ele obviamente que ele tem que ser mantido, né? Agora, transformar o debate da educação, como alguns setores têm tentado fazer no país, para um lado ou para o outro, por conta dessas questões, digamos, de costumes de alguns e tal, eu acho isso uma loucura. Quer dizer, não estou sendo contra que se possa adotar um nome sexual, nome que a pessoa escolheu lá. Social. Nome social, que isso já para mim já é uma novidade. Às vezes dizem que eu sou jovem, já começo a me achar meio velho. O nome social, o nome verdadeiro e tal. Tudo bem, então volto a deixar registrado. Não sou contra que você possa ter um outro caminho na vida e escolher um nome social e que a escola respeite isso. Agora, eu acho que o Ministério da Educação podia nos apresentar um plano mais estruturado para saber como que as crianças hoje que não têm creche nesse país, que as mães que não têm como colocar o seu filho quando vai trabalhar numa creche, porque a discussão fica muito conceitual. Bom, eu acredito que a gente está falando de uma minoria, as minorias têm que ser respeitadas, mas e a maioria? Né? A gente está olhando para o que realmente interessa, a gente está falando de bullying, preconceito, e os preconceitos, quando um aluno chega na escola e é chamado de gordinho, ou é chamado de narigudo, os professores ou a educação está olhando para isso também? Será que a gente está olhando para a massa, para a grande maioria? Ou a gente está só olhando, como o deputado falou, de uma maneira, a gente está dando tanta atenção, está colocando em foco, em caps look, o que não tem tanta importância e está tirando a importância do que realmente tem solução. A pessoa que sofre preconceito, ela vai sofrer preconceito independente se ela tem um nome social ou não. Ela vai continuar sofrendo esse preconceito. Agora, quando você coloca em pauta um assunto desse e você autoriza uma pessoa a fazer isso, você abre precedentes para outras coisas maiores. Aonde nós vamos chegar com esse assunto? Até onde a gente vai chegar? Qual vai ser o futuro da educação do nosso país? A gente tomando uma decisão dessa, os nossos
esse ministro da Educação tomando uma decisão dessa? Até onde nós vamos? JR, eu queria tocar no assunto nessa questão sobre algo muito simples, né? Tentar entender o outro lado da história. O nome é uma das coisas mais importantes para a formação do ser humano. Até a Bíblia fala muito sobre isso, né? Deus mudando o nome de pessoas, né? De Abrão para Abraão, de Saulo para Paulo. Então o nome é muito significativo para a pessoa humana. Eu tenho uma amiga muito querida da igreja chamada Juraciara, né? Eu não acho o nome feio, mas ela não gosta do próprio nome e se chama de Nina. Na verdade, o nome social é uma espécie de, me perdoe se estiver errado, de apelido, né? Para caracterizar melhor a pessoa. Mas eu acredito, como foi debatido aqui tão claramente, que as raízes do bullying são bem mais profundas, né? Não é a mudança do nome verdadeiro para o nome social que vai descaracterizar o bullying. Na verdade, isso é mais profundo, é uma formação familiar, uma formação de estrutura emocional. Agora, mas eu entendo, por um lado eu entendo que uma pessoa queira mudar o seu nome buscando um nome que caracterize melhor a sua pessoa. Acontece que... Pois não, pastor? É só para frisar que o comportamento que se torna o bullying é um comportamento que se observa em todas as sociedades e em todas as épocas. Não é nem uma questão de educação. Não é novidade. É uma questão de natureza humana, de comportamento humano. A gente pode até discutir se é do comportamento humano decaído, por causa do pecado, etc. Mas é uma coisa que se observa em qualquer lugar. Então não se trata com medidas cosméticas, de um problema que é de raiz. Me parece que estão querendo agradar. Estão jogando para a plateia. O auditório está ali esperando que a pessoa diga uma palavra-chave para que venha abaixo e dê aquelas risadas, enfim. Porque isso é uma decisão que tem outras raízes e outras consequências. Ela é originária aqui de todo esse processo que envolve a questão do gênero, as discussões que estão aí. Esse é o assunto. Sim. Esse é o tópico. Depois disso aqui, pode ter uma série de coisas. No Rio, nós discutimos aqui a questão de uma escola que sempre foi uma escola respeitada pelo seu conteúdo, estava assimilando a possibilidade dos alunos utilizarem saia. Então, menino quer usar saia? Vai de saia. Aí houve uma reação grande, aí os outros colegas da classe também foram de saia. Mas não, nós estamos aqui dando apoio. Essa coisa fora do horário de aula ou fora do horário do trabalho, se a pessoa ela tem algum tipo de necessidade para se expor e para desenvolver a sua vida dessa forma, é direito de cada um. Agora, a outra coisa é você trazer isso para uma escola. Isso aqui é pública, é particular e vira obrigação. Agora não é o seguinte, se a escola quiser autorizar, ela pode. Não é isso não. Agora a escola tem que autorizar. O que era liberdade virou agora obrigatoriedade. O que era possibilidade virou exigência. E aí a pessoa pode ir lá e vai exigir. Muito bem, ele tem mais de 18 anos. Ele é maior, ele vai resolver a vida dele. Tudo bem. Aí ele foi lá, mudou o nome dele, mas teve uma mudança. Depois disso aí ele mudou. Ele estava indo para uma trilha, está indo para outra trilha. Eu vou chamar essa mudança de trilha aqui de conversão. E ele teve essa mudança. Aí o que faz agora? Vai lá, muda outra vez esse nome. Então, quer dizer, o bullying que sofria antes vai passar a sofrer depois. É menor de idade, os pais têm que autorizar. Aí papai e mamãe, o responsável, tem que dar conta disso. Mas depois que você descobre que uma mãe é capaz de levar uma criança para um museu e encorajar a criança a tocar no homem pelado, aí você diz assim, que loucura é essa? Então, quando você fala de responsável é que se responsabiliza por. Se um menor comete um crime, ele tem um responsável, o responsável vai ser responsabilizado. É dessa forma que age o responsável. Não é o responsável que dá o nome, não é o responsável que é quem paga, não é responsável porque ele tem a marca dele lá. Então, esse tipo de assunto é necessário que a gente tenha tranquilidade, serenidade e respeito, mas também firmeza. Porque a impressão que dá é que, a impressão não, agora é uma decisão. Isso aqui agora é uma obrigação. Então, veja bem, você é dono de qualquer escola particular, você tem diretor de uma escola pública, existe agora uma exigência, uma obrigação de isso vai acontecer. Você acha que o bullying vai diminuir por conta disso?
É porque o rapaz ele se comporta de maneira diferente, então ele tem um nome masculino, agora ele vai usar o nome dele social, quer dizer, vai escolher um outro nome. Agora acabou isso aí. A questão não é o bullying. A questão é atender a um clamor de um grupo que deve ser respeitado enquanto grupo. Sim. Mas deve ser uma possibilidade. E aí para ser discutida, para ser avaliada, agora não. Virou resolução. Qualquer um que chegar vai ter a sua exigência feita e vai ter que ser atendido em qualquer escola, inclusive as confessionais de ordem católica e ordem evangélica. Então vamos lembrar disso, que em geral nesse assunto anda todo mundo de mãos dadas. Se esta decisão, se é isso aqui, em qualquer escola, de qualquer ordem, isso vai acontecer. E vai ser necessário que professor, seja ele padre, freira, pastor, qualquer liderança religiosa vai ter que chamar pelo nome social. Não vai chamar mais pelo nome de batismo. Parece pouco, né? Pensa agora nas repercussões disso. É como você disse, JR, isso é parte de uma agenda, e uma agenda que usa de recursos obscuros, porque isso não foi debatido, isso não foi discutido com a sociedade. O Congresso não discutiu, isso é uma medida de um ministério, uma portaria, um decreto de um ministro, alguma coisa de um ministro que não passa pelo crivo de ninguém e vai se impondo e vai se fazendo. E quais são as próximas decisões que serão tomadas para atingir a grande massa? Olha, eu quero agradecer aqui as opiniões de todos, dizer que os ouvintes opinam livremente sobre os assuntos. A gente está aqui para ouvir, para falar, para pensar, e acho que esse tema aqui, por exemplo, é um tema para ser discutido no dia a dia, no seu almoço, lá na escola bíblica, no papo que você tem com as pessoas, e é lógico, respeitem os que pensam diferente. O pastor Gilton, Elizabeth, membro da sua igreja, está pedindo, JR, por favor, gostaria muito de ouvir o meu pastor Gilton nos informando a hora. 11h49, um grande abraço para a Beth, muito querida. Repita. 11h49. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. A adolescência ganhou uma sobrevida de 5 anos. Embora a maioria dos países considere que o período termina aos 19, cientistas agora defendem que ela se estende entre os 10 e os 24 anos. Começa mais cedo e acaba mais tarde. A justificativa para a nova estimativa é o fato de jovens estarem estudando por um maior período de tempo, adiando o casamento e a maternidade ou paternidade, o que estaria alterando a percepção das pessoas de quando começa a vida adulta. A opinião foi publicada em um estudo comandado por pesquisadores australianos. Eles acreditam que redefinir a adolescência é essencial para assegurar que as leis que dizem respeito a esses jovens continuem sendo asseguradas. Outros especialistas, porém, argumentam que estender a adolescência pode infantilizá-los a longo prazo. Vanessa, vou começar te ouvindo. Nós vamos perguntando qual a sua opinião. Os adolescentes de hoje estão mais infantilizados e menos propensos a assumir responsabilidades? Bom, eu acredito que seja um assunto até biológico, porque a adolescência, ela realmente sempre se estendeu um pouquinho mais. E agora, essa fase aqui, né, esses cientistas aqui, a gente tem acompanhado e conversado com os adolescentes e a gente tem percebido que realmente as próprias atitudes dos adolescentes, e eu acredito nisso aqui, que está se estendendo sim, mas a mente, os hormônios, tudo que acontece dentro da gente se fecha, nossa própria cérebro, ele se fecha aos 24 anos. Então, a gente começa a entender algumas atitudes que são cobradas de jovens, né? A partir eu trabalho com adolescentes de 12 até 17 anos, mas a gente vê eles um pouquinho mais, 19, 20, 21, ficando com os adolescentes, acompanhando os adolescentes. E não é só uma questão, não acredito que seja uma infantilização, mas eu acredito que seja parte do próprio organismo do adolescente, dele entender quem ele é, dele entender as questões em todas as áreas da sua vida. E
essa estimativa aqui de idade, ela varia muito, porque a maturidade, ela não vem só com a idade. Não é questão da idade. Tem muitas adolescentes que a gente vê, quando você conversa com ele tem 12, 13 anos e ele é muito mais maduro do que um jovem com 24 anos. Ele já tem poder de decisão muito maior do que uma outra pessoa. Eu acredito que seja parte da história de vida que foi construída para esse adolescente. Aonde ele foi criado, como ele foi criado, de que maneira ele foi criado, quais foram as influências na vida dele. E isso vai sendo construído ao longo do tempo. A gente conversa com adolescentes, jovenzinhos, né, com 24, 25 anos, que já deveriam estar estudando, se formando, trabalhando, fazendo pelo menos um estágio, e ele é nem estuda e nem trabalha. É a nova geração, é o novo termo aí, a geração neném. O cara não faz nada. Por quê? Aí você vai pesquisar na história de vida dele, os pais. Eu acredito que a família tenha muita influência sobre isso, porque muitos pais estão infantilizando aí sim os seus filhos adolescentes. Ah, meu filho não pode fazer isso porque ele é muito novinho. Ele não pode pegar um ônibus sozinho porque ele é muito novinho. E aí você vai ver a idade do cara, o cara tá lá grandalhão, quase comendo na boca, a mãe faz tudo pelo filho, e o filho está sendo infantilizado por quem? É por causa da idade dele? Muitas vezes é por causa da influência da própria família. Olha, tem esse neném que ela falou aqui, já tem um novo termo já, que é o nem. Porque ele nem estuda, ele nem trabalha e ele nem quer nada. Ele também não quer. Ele não quer estudar e não quer trabalhar. Então, está se criando, inclusive, um grupo de pessoas, você tem toda a razão, absolutamente infantilizados, que acha que a responsabilidade é do Estado, da família, é de alguém, não é deles, né? Só que a vida é deles, nós somos, no final das contas, indivíduos, né? Agora, veja que loucura dentro disso aqui. Os cientistas estão dizendo que agora a adolescência ela vai dos 10 aos 24 anos. Eu, enfim, não tenho como discutir com o cientista, não sou cientista para entender qual é a tecnicidade disso que eles estão entendendo lá. Mas o mundo caminha numa direção onde as pessoas cada vez mais cedo querem produzir, cada vez mais cedo querem trabalhar, né? Tem uma lei até que proíbe de que trabalho infantil como se fosse uma escravidão. Claro, quando você é obrigado a trabalhar, é uma coisa, mas quando você deseja trabalhar, é outra. Eu tenho 47, comecei a trabalhar aos 8, e eu sou apaixonado pelo trabalho, eu adoro trabalhar. Não quer dizer que eu fosse explorado, né? Eu tinha, e nem precisava. Eu tinha, graças a Deus, uma situação com meus pais, meus irmãos, meus avós e tal. Eu, enfim, tinha ali meus estudos pagos, tinha comida em casa, enfim, mas na verdade eu gostava daquilo. E comecei cedo, né? Agora você imagina aqui o seguinte, tem uma universidade, só para colocar um dado interessante para o ouvinte, e aqui para a mesa, chamada Singularity. Essa universidade, singularidade ou singular, a tradução, ela foi criada pela turma da NASA, né? E ela está estudando o mundo do futuro. Então ela pegou todas as tecnologias que já existem hoje, e está estudando a tecnologia do futuro, e ela está concluindo o seguinte: do ponto de vista científico, já é possível você recuperar a pele, já é possível você resolver cataratas, muita coisa é possível, que antigamente não era. E o que eles dizem, tecnicamente, do ponto de vista científico, é que a partir de 2045, as pessoas que chegarem vivas até lá, com o mínimo de condição física, essas pessoas podem se tornar imortais pela ciência, que é a recuperação do seu estômago, do seu fígado, do seu pulmão. Então, assim, tem câncer, uma injeção vai lá, resolve o câncer, ele também renova, quer dizer, hoje tem o transplante, tira um coração, tira alguma parte e coloca uma outra. O que eles estão estudando lá, e eu volto a dizer, como não sou cientista, também não sei comprovar se é ou se não é, mas é que a partir de 45 eles vão conseguir regenerar os órgãos internos. Você já toma uma pílula e essa pílula vai passando por todos os órgãos e eles vão vendo tudo que acontece lá dentro. Quer dizer, o mundo está mudando numa velocidade muito grande. Então essa questão do adolescente, voltando aqui para o tema, se o sujeito até os 24 anos, ele deve ou não deve ser adolescente, eu sinceramente não sei. Também não sei o que isso muda na vida das pessoas, porque o adolescente também produz, ele também trabalha, né? Eu só acho o seguinte: há uma quantidade enorme de estímulos acontecendo na vida das pessoas, há um avanço enorme da humanidade, mas ainda assim a gente continua vivendo guerra,
terrorismo, desilusão. Quer dizer, tem uma questão humana que ela tem que estar ao lado e próxima desse desenvolvimento acelerado tecnológico, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que debater e que vai muito além de qual é o período técnico que se considera adolescência até 19 ou 24 anos. Uma questão que a sociologia já identificou é que existem dois fenômenos relacionados ao amadurecimento das pessoas. Uma é a infância suprimida. É a criança que não vive a infância antes de chegar ao tempo apropriado, biologicamente falando, aos 11, 12, ela já não tem mais a vivência de criança. Ela já está vivendo a vivência da próxima etapa, que é a adolescência. Então nós estamos vendo a adolescência começando mais cedo, especialmente com as meninas se comportando, vestindo, agindo como se já fossem da próxima etapa da adolescência, e essa adolescência se prolongando. Ela começa mais cedo e termina mais tarde. E não é só até os 24. Há um comportamento adolescente até os 30, 35, em muitos casos. Então, o que acho que é importante ressaltar aqui? Por que esse fenômeno está acontecendo? Por que essa geração que é nem, ou geração canguru, que é outra expressão que as pessoas usam, que não querem sair de lá da bolsa da família, né, daquele ambiente familiar protegido? É porque houve uma mudança na forma da sociedade exigir a presença das pessoas. Aos 13 anos, no século XIX, as pessoas tinham que ir para o mercado de trabalho. A menina se casava, virava mãe aos 13, 14. Agora não há necessidade disso. E os pais não sabem o que fazer com esses filhos que não são mais necessários desta forma no mercado de trabalho. Eu tenho a impressão que a análise, ela tem tantas vertentes, por exemplo, numa questão biológica, não tem como mudar muita coisa. O que está acontecendo é que as meninas estão menstruando mais cedo. E isso é uma questão biológica e esse é um elemento que pode influenciar a questão da adolescência. Agora, a questão social, aí, meu irmão, aí você pode ter um cara de 50 anos que é um bebê. Um ouvinte aqui dizendo, a pastora aí falou certo, ó. O negócio eu tenho uma filha aqui, eu vou até falar baixo, tá, ouvinte? Pra ninguém ouvir, tá bom? Um carinho com você, hein? Minha filha tá com 18 anos. Eu levava pro cursinho até o ano passado. Eu tô falando mais baixo do que normalmente eu falo, o baixo, né? Meu vocabulário com ela é de mãe para uma criança de 5 anos. Eu até chamo a minha filha de bebê. De bebê. Mas também ela só tem 18 anos. Que bonitinha, JR. Sabe o que acontece muitas vezes? A nossa adolescência enquanto adultos foi mal resolvida. E a gente traz essa adolescência forever and ever. A gente vive, a gente conversa com muitos pais. Eu tenho essa oportunidade de conversar com muitos pais que você identifica que ele é um pai adolescente. E quando ele vai conversar, ele vai falar com seu filho, ele está falando de um adolescente para um adolescente. E não é mais um pai conversando com o adolescente. Por isso que geram conflitos, porque dois adolescentes conversando sobre um assunto vai gerar conflito. Agora, uma dúvida. Quando você diz assim que o pai é adolescente, é no comportamento ou é na roupa, por exemplo? Em tudo, no comportamento, na roupa, porque o que está dentro da gente vai ser quando eles usam a mesma roupa? Isso acontece muito. Mãe que usa a mesma roupa, não é igual, não é aquele vestidinho igual, não. Comprou igualzinho, não. Eles estão usando a mesma coisa. Acontece muito. As mamães dificilmente, mas os pais fazem isso. Os pais fazem isso. Sim, aí eu tenho dúvida se isso é uma questão assim, que o pai tá adolescente ainda, ou às vezes é uma questão até econômica. Ser adolescente. Sim, não, então, mas é uma questão que de repente esse pai ou essa mãe não viveu a sua adolescência e está aprisionado na sua adolescência. Quando você vai conversar com ele muitas vezes foi tolhido de fazer um passeio na igreja, de ter um namoradinho, a mãe, ele tinha que foi trabalhar muito cedo. Essa festa aí que a pessoa agora tem aí, a pessoa faz 60 anos, faz uma festa na casa de festa infantil. Isso, tá na moda. Tem um fenômeno. Mas isso tá errado, não tá errado, pastor Gilton? Chamado adultescência e revela essa dificuldade da pessoa de lidar com a sua maturidade. Não, avolescência. Avolescência, tem também. Gerontolescência. O senhor fala mais bonito, né, pastor? Eu falo no popular aqui pro pessoal acompanhar. Eu tive uma experiência, meu primeiro ministério foi com jovens e adolescentes lá em São Paulo.
E no princípio nós fazemos 2 cultos, né? Um culto para os adolescentes, né? Que é até os 18 anos, nossa visão, e depois para os jovens, né? Mas eu comecei a perceber que havia tanto, era paralelo o comportamento deles, havia tanta coisa entrelaçada, pareciam pessoas iguais, né? No comportamento, na expressão pessoal. Eu fiz um culto só. Então, na verdade, a gente trata a adolescência, essa faixa que se estende, é muito mais emocional do que basicamente física. Agora, se perguntasse se fizesse uma pesquisazinha para os adolescentes, o que é isso? Qual a sua opinião sobre isso? O que você sabe sobre aquele assunto? Muita gente ia se surpreender que está falando para adolescente como se ele fosse uma criança. E ele está ali querendo dar aula. E vou mais longe. Vai mais longe, mas volta, né? Hã? Vai mais longe, mas volta. Vou ali na pé e volta. Eu vou te dizer uma coisa, vou trazer o fumacê junto. Eu vejo adolescentes fazendo coisas incríveis e extraordinárias que nos surpreendem, com um vocabulário muito bem rebuscado. A gente pode buscar na própria palavra de Deus adolescentes. Davi era um adolescente, foi lá, irmão, pegou a pedrinha e tacou na cabeça dos gigantes e foi embora. E a gente vê hoje adolescentes fazendo coisas incríveis, ganhando aí prêmios inteligentíssimos. Então o erro não está na idade, não, está no que eu tô travado. Muitas vezes os pais que travam os seus filhos, não, você não pode fazer isso não. Pode sim, você é um ser dotado de inteligência, cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode ir muito longe, conquistar, vencer. Então faça do ano de 2018 o melhor ano da sua vida. E nesse aspecto de tecnologia, coloca o adolescente e o pai dele. Meu Deus. Quem é o adolescente? Entendeu? Nesse aspecto, quer dizer, analisar isso não é só por uma via. E se for pela via comportamental, isso é uma encrenca, porque aí os parâmetros vão se ampliando muito mais. É por isso que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que define, ela chega e diz, a adolescência vai de tal a tal. Por quê? Porque o critério é biológico, ela analisa o indivíduo, não inserindo dentro dessa análise a questão comportamental, porque isso varia. Numa casa, a pessoa desde cedinho tá ali, outra numa casa, né? A menininha, tadinha. 18 anos. Meu bebê. E no último debate que nós participamos aqui, JR, a gente discutiu a gravidez na adolescência. O cara já sabe fazer um monte de coisa, já pode ser pai, já pode ser mãe. Por que não pode pegar um ônibus sozinho, né, gente? Quero mandar um abraço aqui para você acompanhando a gente no nosso debate 93 e agora para os pastores. Pastores aniversariantes de hoje, muito obrigado, pastores, pelo carinho, as ovelhas queridas, pelas mensagens abençoadas. Olha, 1, 2, 3, 5 pastores aniversariando hoje aqui. Nós recebemos aqui, se você quiser mandar, escuta só, mas tem que ser entre 11 e meio-dia, sempre, gente, não esquece isso não, me ajuda, vai, entre 11 e meio-dia, você vai mandar pra cá, pastor, meu pastor faz aniversário no dia tal, põe aí, dá o nome completo do pastor, o nome da igreja direitinho, e por favor, não erra a data, né? Senão quem vai ficar mal sou eu aqui nessa história. Nós estamos querendo homenagear o pastor, você me dá a data errada? Então acerta a data, pelo amor de Deus, hein? Nós estamos homenageando os pastores com muita alegria. O pastor João Luiz da Assembleia de Deus do Jardim Real em Nova Iguaçu. Alô, pastor João Luiz, aniversariante do dia de hoje. A pastora Jussara Peixoto da Comunidade Evangélica Internacional da Zona Sul, esposa do pastor Marco Antônio, completando hoje mais um ano de vida. Alô, pastora Jussara. O pastor Charles de Oliveira Brito da Assembleia de Deus da Lapa. Pastor Charles de Oliveira Brito da Assembleia de Deus da Lapa, Deus abençoe, pastor. Pastor William, que é pastor auxiliar no Centro Evangelístico Internacional de Itaipuaçu. Muito obrigado, pastor William. Parabéns para o senhor também. E o pastor Ari Caetano, da Comunidade Evangélica Cristã de Irajá. Pastor Ari Caetano, nosso carinho, nossa gratidão a Deus pelos pastores aniversariantes do dia de hoje. Pastor João Luiz, pastora Jussara Peixoto, pastor Charles de Oliveira Brito, pastor William, pastor Ari Caetano, serão todos eles alvos da nossa oração no nosso debate 93 de hoje, já aqui com você na 93 FM. Muito obrigado aqui aos queridos debatedores. Pastor Gilton, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, é sempre uma alegria, sempre um privilégio. Aproveito para deixar o abraço tradicional lá para a equipe do Jornal Novas e também para a Igreja Batista Jardim Santíssimo. Muito obrigado, pastor. O senhor, por gentileza, ore conosco já. Muito obrigado, querido Índio da Costa, um abraço. Olha, um abraço grande a todos. Eu queria pedir a você, ouvinte,
que continue essa conversa comigo no Facebook, facebook.com/Índio da Costa. Vou estar lá te esperando. Maravilha, muito obrigado, pastor Marcelo Martins. Um abraço, meu queridão. Eu que agradeço ao JR, debatedores queridos. É sempre bom poder crescer. A gente leva a instrução, mas é impressionante como nós aprendemos aqui. Muito obrigado. Um beijo, ouvinte. Obrigado você, meu querido. Muito obrigado, Vanessa Tanaka. Obrigada, JR, Marcelinha, mais uma vez. Quero mandar um beijão para os meus adolescentes da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Amo vocês, Deus abençoe a vida de vocês. E pra galera do meu canal Vanessa Tanaka. Show de bola, tô lá, tô acompanhando sempre, muito bom, bênção puríssima. Vamos orar juntos, pastor Gilton vai orar conosco, vamos lembrar dos nossos queridos pastores aniversariantes, mencionando-os carinhosamente. Vamos orar pela cura dos enfermos, muita gente passando dificuldade. Vamos orar, clamando ao Senhor por misericórdia, graça, pela cura do Senhor, pela ação completa e poderosa do Espírito Santo de Deus. Vamos orar também pelo consolo, aqueles que estão com seus corações enlutados, para que sejam consolados e confortados pelo Santo Espírito de Deus. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Ó Deus, nós te agradecemos por este momento, esse dia que o Senhor nos concede. Te louvamos por tua bondade, por tua misericórdia. Pedimos, ó Deus, que os nossos ouvintes, que se identificam com os temas que foram aqui trabalhados, possam receber do Senhor mesmo a direção, a unção, o cuidado, possam receber do Senhor também o conforto e o consolo que precisam. Agora, ó Deus, apresentamos a Ti estes teus filhos que aniversariam nesse dia, estes teus servos que estão trabalhando no ministério, pastor João Luiz, pastora Jussara Peixoto, pastor Charles de Oliveira, pastor William, ó Deus, pastor Ari Caetano. Toma cada um destes teus servos em tuas santas e benditas mãos, assim como também, ó Deus, todos os demais aniversariantes do teu povo, que o Senhor possa acrescentar a todos, acrescentar a cada um da tua graça, da tua misericórdia, que tenham vida longa, que vivam longos e abençoados dias na tua presença, servindo ao Senhor com alegria. Agora, Deus, despede-nos na tua paz, guardando todos aqueles que zelam por nós. Nós oramos, pedindo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.